senhores, uma boa tarde. Nós estamos num sábado belíssimo, sol a pino, quase 2 meses sem chover, um dia maravilhoso. Mas essa reapresentação, esse reaparecimento se deve a um assunto muito interessante que eu tenho curtido muito nos últimos dias. Coisa maravilhosa. Sabe o que nós vamos falar hoje? Não vou falar de política hoje não, só na semana que vem que eu vou falar. Faltam 2 meses, Bolsonaro. E aí, como é que vai ser, meu amigo? Vamos ter uma conversinha também ao pé do ouvido com Jair Messias. Pena que ele não veja, né? Mas talvez alguém um dia comente com ele, olha, tem um maluco lá falando mais bobagem. Aí ele talvez se interesse, já que ele ouve tanta bobagem do STF, do Congresso e dos auxiliares dele, de muitos auxiliares, por que não ouvir uma bobagem minha também? Por que essa discriminação, né? Bom, vamos então ao que interessa, né? Hoje eu vou falar sobre os velhos. Olha que tema legal. Os velhos. Eu tenho recebido essa designação muitas vezes pejorativamente por pessoas que eu julgaria até inteligentes, mas é claro que eu me engano sempre, não são tão inteligentes. E foi por esse motivo que eu resolvi fazer um tema de esclarecimento para aqueles que não têm o mínimo de inteligência e não sabem separar o joio do trigo. Olha que maravilha, parece que ficou até um pouco bíblico, né? Mas é por isso mesmo. Deixa eu ver se eu estou errado. Outra coisa, eu aceito contestação à vontade, pode dizer que não é bem assim. Bem, vamos falar sobre os velhos. Aqui nesse país subdesenvolvido, repleto de ignorantes em todos os escalões, nos 3 poderes, nas escolas, ignorantes profundos, vulgarmente conhecidos, sem querer ofender o pobre animal, burros, muito burros. Olhem só. Antigamente, a expectativa de vida era de 50 anos, já foi de 40, já foi de 30, já foi até de 0 na época glacial, etc. Bom, então o tempo vai passando e as pessoas vão durando mais. Não é graças ao SUS, eu garanto, mas é graças a uma estrutura genética que vem se aprimorando geração após geração. O meu querido vovô Guedes morreu com 100 anos de idade. Meu querido pai, Humberto da Silva Guedes, faz o mês que vem, agosto, setembro, 13 de setembro, 100 anos. E a minha família toda é assim, pessoas de grandes idades, maravilhosos, todos lúcidos, espertos e muito bem vividos e muito experientes, pessoas maravilhosas. Mas eu estou falando dos velhos que são assim. Em primeiro lugar, quando você se refere a uma pessoa como velho, saiba que essa pessoa é um vencedor. Ele já ultrapassou a barreira dos 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. E o governo, que não é muito inteligente, estabeleceu que o idoso é a partir de 60, e alguns inteligentes, meio burros, falam em 65, né? E para não pagar as pensões e para não deixar aposentado, coisa de gentinha. Mas então, hoje em dia, a perspectiva de vida está em 74 anos. Aí o Banco do Brasil, que eu sou cliente há 40 anos, diz para mim assim, eu não vou te dar o empréstimo que você pediu porque você está morto. Eu tenho mais de 74, então morri oficialmente para a escória pública. Aquela que os juízes incompetentes e canalhas dizem que tem toda a credibilidade do mundo. O poder público tem sempre a prioridade porque ele tem o poder da fé, a verdade, veritas. Mentira, são incompetentes, burros, mal intencionados, de má fé. Ora, como é que ele pode garantir que eu estou morto ou que eu vou morrer daqui a 5 anos, que foi o prazo do que eu pedi do meu empréstimo consignado e que me negaram? É difícil, né? É complicado. Então o banco agora é profético. É um banco tão sórdido quanto os outros. Nenhuma diferença, nenhum respeito pelo cliente. Por falar em respeito, o choque entre os velhos e os não velhos, porque todos, se Deus quiser, chegarão a ser velhos. Menos aqueles muitos, milhões que morrerão pelo caminho. Mas o mais curioso dessa velhice atual é que é uma velhice fantástica, inteligente, simpática, bonita, alegre. O velho antigamente era quase atiravam pedra nele porque era feio, barrigudo, chato, bobo, muquirana e o diabo. Hoje em dia não. Hoje você tem 80, 90 anos e você está lúcido, perfeitamente bem, tranquilo, sem nenhum problema. A velhice agora hoje em dia
É um estado que o pessoal está entendendo, os inteligentes, os burros não, que o corpo é uma vestimenta, o que vale é o espírito. Aí vocês perguntam assim, quantos anos você tem? Eu digo, eu tenho 43, 44, 45. Como eu me sinto. Exatamente, eu não tenho nenhuma disfunção que me aponte como velho. Claro que eu posso cair morto em 15 minutos a partir de agora, mas vai ser por culto, uma bala perdida, uma bala achada, de um tombo, um ataque que Deus resolveu fazer para mim, para me levar para junto dele, para dar uma assessoria para ele, qualquer coisa desse tipo. Mas o fato real, que no presente segundo, que nós estamos sem profetizar o minuto seguinte, não tenho nenhum problema de idade, nenhum problema e não me sinto. Esse é um grande segredo, porque o grande problema da velhice está na mente de cada um. Quando você se julga incapaz, você fica incapaz. A mente é poderosa. O subconsciente é mais poderoso que o consciente. Então, se você se julga um velho, você vai ser um velho. Você vai se portar como velho, você vai se sentir como velho. Ah, eu estou com dor disso, eu estou com dor daquilo. Eu tenho um amigo que tem metade da minha idade e ele se queixa de todas as dores do mundo que eu nunca senti ainda. Ah, você é uma exceção à regra? Não sou não, eu sou a regra. A exceção é ele, eu sou a regra. Todos os meus companheiros estão muito bem, são muito saudáveis, muito inteligentes, muito bonitos, muito espertos. Ah, vê Zé Luiz com a motocicleta dele, parece o cão andando por aí, o gato, e outros tantos. Pessoas perfeitamente entrosadas com a juventude, mas com a pecha, com o escárnio pela idade avançada, sorrindo. O recado é o seguinte, meu povo, não sejam ignorantes, pelo amor de Deus. Respeitem as pessoas de cabelo branco, porque tem umas que têm cabelo caju, azul, pretérrimo, lourérrimo, muitas senhoras. As mulheres, então, hoje em dia, essas não envelhecem mesmo. Outro dia, há algum tempo atrás, que para mim sempre um tempinho atrás, estava eu fazendo uma longa e imensa caminhada com a minha velhice por Icaraí. Era uma volta, acho que dava uns 4 quilômetros para ir, uns 4 para voltar, naquele trote macio, leve da velhice, né, que não deixa você correr a mais de 10 quilômetros por hora, que era a minha velocidade padrão. Aí eu vejo um corpo escultural deitado na areia das 9 horas da manhã, lá em Icaraí, perto do Saco de São Francisco, que agora não é mais Saco. São Francisco perdeu o saco, virou só São Francisco. Então, tá aquela senhora maravilhosa deitada ali. Eu falei, caramba, que mulherão. Aí passei e tinha um grupo de amigos perto dela. Eu falei, vem cá, quem é essa senhora? Ah, a senhora, me deram o nome, endereço, CPF. Tinha 88 anos. 88, filha de um presidente da República, só como pista. Maravilhosa, deslumbrante. Aí eu digo, pô, é isso que os caras chamam que é velho? Caramba, esse povo são os idiotas, né? Povo idiota. Então, nós temos que ter, antes de mais nada, um padrão japonês de cultura. Velho significa o quê? Sabedoria, inteligência, perspicácia, experiência de vida, conhecimento, traumas vencidos, senão não estaria velho, teria morrido pelos traumas antes, por uma série de fatores e de motivos. Cada um que atingiu uma idade acima de 60 anos, hoje em dia, ele é um vencedor, é um herói. Ele é um cara que superou um país miserável, faltando tudo, recebendo uma pensão do governo de aposentadoria absolutamente absurda, que não dá nem para manter a pessoa viva, e ele vive. É maravilhoso os idosos. Tem um profundo respeito por idoso. Criança fácil, criança bonitinha, lambidinha, simpática, cheirosa, talco Johnson, não sei o que lá. Mas e o velho? Ah, o velho é desprezível. Vou internar o meu velho assim que eu puder, vou dizer que ele está retardado, incapaz, imbecil. O velho é uma vítima. E o país é tão canalha, que fizeram um estatuto do idoso que não é cumprido em nada. Nem pela justiça, nem pelo executivo, nem pelo legislativo, por ninguém. Umas letras mortas. Você não tem direito a nada, ninguém te respeita, ninguém te dá nenhum valor. Ah, não, mas você tem estacionamento. O país é tão canalha que eu tenho que tirar um papel dizendo que eu tenho idoso para poder ter o estacionamento, não basta identidade. Olha que país legal. Se eu quero pegar um ônibus, eu tenho que ter um papel qualquer dizendo que eu sou velho, ir lá fazer uma inscrição de velhice para poder entrar num ônibus grátis, coisa que eu até evito fazer para não ser tão humilhado como muitos que voltam da porta porque o motorista não o reconhece. Não, você está tão bem conservado que você não deve ser velho. Não, a identidade é falsa. É falsa. Mas como motorista é poder público, ele tem a proteção da lei, porque deve ser verdade a mentira dele. Então, eu queria deixar claro, explicar, e até de certa forma,
pedir aos meus compatriotas que respeitem as pessoas que têm mais de 60 anos. Por favor, são pessoas maravilhosas que já viveram, têm muito que ensinar. É um país tão burro, será que eu fui muito enfático? Vou tentar o melhor. Tão burro, que não aprecia, não sabe tirar dos idosos a sabedoria. Querendo ou não querendo, enquanto o pau sobe e desce, as costas descansam, dizia a vovó, e era idosa. Então nós temos que ter a capacidade, a inteligência, o respeito de reconhecer as pessoas. Olha, você pegar uma namorada mais jovem com você, tá escrachado. Você é o pai dela ou é o avô? Um barato sensacional, ridículos. Tem mulheres de 50 anos que parecem 30, e tem mulheres de 30 que parecem 60. E isso não dá direito a nada, nem você duvidar, achar, e você não tem nada que se meter na vida alheia, porque existe uma coisa que está meio fora de moda, tá desuso total, tal do amor. Amor. Ah, eu amo. Vou fazer aqui um break para falar de amor. Vocês ouviram falar? Eu sei que não, porque vocês não são muito inteligentes. Muitos, não, vocês são. Muitos não são. Meus eleitores são. Meus ouvintes também. Mas muitos não são. Charlie Chaplin. Ouviram falar de Charlie Chaplin? Charlie Chaplin teve 3 mulheres. A última, ele tinha 54 e ela tinha 24. Aí os brasileiros, né, preconceituosos, ignorantes, canalha, era uma oportunista, safada, vagabunda, sem vergonha, que quer tirar o dinheiro todo que ele ganhou fazendo Chaplin. Maravilhoso Chaplin. Pois é, vou contar a historinha para vocês. Viveram 30 anos. Chaplin morreu com 88 e ela tinha 54. E foi levar ele lá no túmulo. Felizes da vida. Nunca houve traição, nunca houve molecagem. E quando eles se conheceram, Chaplin falou para ela: meu amor, você não acha que não é muito bom a gente se casar, porque sou tão mais velho que você? Aí ela falou assim: não, Chaplin, não quero não, você vai me ensinar, eu vou te ensinar a viver na sua idade, você vai me ensinar a crescer com a sua experiência, a sua aposentadoria, a sua estrutura de vida, a sua experiência, etc. Você vai me ajudar a viver. E viveram 30 anos, e tiveram filhos. E outra coisa, ter filhos hoje em dia não é privilégio do até os 50 anos. Tem velhinho de 75 aumentando a prole por aí. É um fenômeno fantástico. Isso aí é atributo de cada um que passou a vida se cuidando. Eu comi um porquinho por semana, cheio de gordurinha, nunca caminhei, estou muito fez baleia, come peixe a gorda. Então, um monte de bobagem. Cuida. Você sabe que o corpinho é um empréstimo que Deus deu, vale só o espírito, esse é imortal. O corpinho acaba. Vamos respeitar os corpinhos, desculpem, que aparecem por aí, que são os corpinhos, já foram usados muitos e muitos anos, mas estão ainda muito inteirinhos. É como você não tem desfile de carro antigo, todo mundo bate palma, são valorizados, custa uma grana. Compre um Fusca de 60 para você ver quanto você vai pagar. Mais do que um Mercedes zero, quase. Então, esse aqui é uma ode, uma exortação ao respeito, à consideração, ao entendimento e à beleza dos idosos. Os idosos, estou falando de idosos porque é uma gracinha, porque realmente, quem é que se sente idoso? Vou dizer uma coisinha para encerrar, para não ficar muito chato nem muito longo. Velho, na realidade, é aquele que perdeu o sentido da vida. É aquele que não quer mais viver. Não quer mais viver, voluntariamente não quer mais viver. Vai assistir televisão, vai ficar sentado na cadeira do papai, vai coçar a barriga e esperar o dia que o celestial vai chamar ele para o lado dele. Esse é o velho, é o que não tem mais perspectiva, não tem vida. Enquanto você estiver querendo aprender alguma coisa, e querendo ensinar alguma coisa, e querendo viver ainda alguma coisa, alguma experiência, você não é velho. Vamos entender isso, saiam do nível da idade, qual é o número que te assola? 92 anos. Eu, se não estou enganado, eu acho que alguns anos atrás eu fiz uma caminhada com meu pai em Brasília, e ele tinha 90 anos e caminhou muito bem, muitos quilômetros, eu e ele conversando sobre como esse país é um país totalmente pobre de ensinamento, de ideias, de pessoas. Se vocês pegassem toda a experiência que os velhos trazem, por melhor ou pior que sejam, vocês estariam com um país super... É por isso que o Japão é o Japão.
Eles sempre, nunca desprezaram os velhos. E os países nórdicos também e outros tantos pelo mundo afora. Até no próprio Islã, os velhos são ouvidos e respeitados. E aqui não, do Patropi, também é um país novo, 500 anos, não deu a aprender nada, todo mundo aqui é repetente mesmo, de forma que não tem como evoluir muito. Mas, então, vamos definir o seguinte, quem é velho? Velho é aqueles que acabaram e querem morrer, acham que chegou a hora deles, é uma questão de cabeça de cada um. E os outros? Os outros são todos os outros. A idade do espírito, a idade mental, é aquela que regula a velhice ou não. Então, entendam, se a pessoa tem vontade de aprender, vontade de crescer, tem projetos de vida, quer saber, ainda quer encontrar uma namorada, quer casar, quer uma esposa, etc., ele não é velho. Ele não é velho. Velho é aqueles que acham que ele é velho, porque ficam babões, chatos e bobos. É por aí. Agradeço muito a atenção, essa imensa audiência de 3 amigos, e que tudo corra bem no futuro. Por favor, divulga ao máximo essa ode aos idosos. Idosos que são patrimônio nacional inaproveitável, como tanta coisa aqui. Meus amigos, minhas amigas, um bom fim de semana, fiquem com Deus, muito obrigado e vivam os velhinhos.